bom dia com a graça maravilhosa de Jesus para todos. Amém, queridos? Também para aqueles que estão nos acompanhando de longe, que a graça de Jesus continue aí, agindo na sua vida e família. Muito bom. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. A partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que o Senhor aplique aos nossos corações os ensinos dessa passagem, dessa palavra poderosa que é de Deus. Todos nós sabemos que a Páscoa foi instituída lá no Egito. Quando você abre Êxodo capítulo 12, você vai ver o povo se preparando para sair do Egito, conforme a orientação de Deus, dada através de Moisés, e a última praga foi a morte dos primogênitos. E nessa saída, eles deveriam imolar um cordeiro e ficar dentro de casa, portas fechadas, só que o sangue deveria ser colocado aonde? Isso, naquelas laterais da porta e na parte de cima, superior. O sangue deveria ser passado ali. E quando veio o anjo da morte, e aquela casa estava sinalizada como casa do povo de Deus. Ali um cordeiro foi imolado. Aquele povo cria do Deus verdadeiro, único e poderoso. Era o povo de Deus. Então ali foi instituída a Páscoa. E que passou a ser a ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, estou lendo esse texto para mostrar exatamente que Cristo
é o nosso Cordeiro Pascal. Isto é, ele levou sobre si os nossos pecados. Não é? Isso aí a gente sabe muito bem. A ideia do fermento, que era símbolo do pecado que contamina a massa, por isso Paulo diz assim: joguem fora o velho fermento, que é a ideia, irmãos, de tirar o pecado da nossa vida e da igreja. Em Cristo somos uma nova massa, sem fermento. É a ideia de santificação. A antiga aliança foi feita através do sangue do Cordeiro, lá na instituição da Páscoa. A nova aliança foi feita com o quê? Com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para perdão de todos os nossos pecados. Por isso, esse texto que lemos, Marcos 14, 24, Jesus diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aliança que fizemos com Deus, que Deus fez conosco através de Jesus, da sua morte na cruz. Então nós fizemos essa aliança com Deus. Eu quero tirar 3 lições aqui importantes sobre essa nova aliança. Primeiro, o símbolo da nova aliança. Versos 22 a 24, eu vou repetir aqui, você pode acompanhar, por favor. E quando comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Queridos, aqui está, ou aí está na mão de vocês, no banco, pão e vinho. Pão e vinho. Símbolo de quê? Do corpo de Jesus e do sangue de Jesus. Símbolo da nova aliança. Há muitas interpretações, e vocês, a maioria aqui conhece, né? Eu vou apenas lembrar, por exemplo, há um segmento que pensa que na hora da ceia, os elementos se transformam, chamado transubstanciação. Isto é, esse pão que está aí, que está aqui, ele se transforma no corpo de Cristo. E esse vinho, esse suco de uva que está aí, se transforma no sangue de Cristo. É uma interpretação que não podemos concordar jamais, que não é isso que acontece, não é isso que a Bíblia ensina. A outra ideia é que, não, os elementos não se transformam, né? É chamado de consubstanciação ou presença real. Eles não se transformam, mas Jesus está ali, nos elementos, presente nos elementos. A ideia de presença física também não é essa a ideia que a Bíblia nos dá. Não é essa a interpretação correta que a Bíblia nos dá. O que nós vemos aqui, que é uma terceira interpretação, que nós, batistas da Convenção Batista Brasileira, adotamos, é que é um memorial. Esses elementos estão simbolizando corpo e sangue de Jesus. Simbolizando. Não se transformam, Jesus não está nesses elementos, tá? É um símbolo. E ainda há uma outra interpretação, entendendo que a ceia é um meio de graça, de você receber a graça de Deus.
como se fosse um sacramento. O simples fato da pessoa participar, isto é, comer este pão e beber desse cálice, ela está sendo abençoada pelos elementos, pelo simples, eu estou destacando simples, fato de participar, independentemente da forma que a pessoa participa da ceia. Há nos elementos bênção, isto é um meio de graça, para Deus te abençoar, a você comendo este pão e bebendo deste cálice. Queridos, nós entendemos na palavra de Deus que não é o simples fato de participar da ceia. Eu sei que há até discussão sobre isso na interpretação do texto, mas eu entendo que Judas, antes de sair, ele participou da ceia. Ele participou da ceia. Depois ele saiu para trair Jesus. Então, não é o simples fato de participar. Agora, veja o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 11, 27 e 29, que você conhece bem esse texto. Veja, ele está falando da participação da ceia. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que nós vemos aqui, irmãos? Que a forma que a pessoa participa da ceia pode ser uma bênção, mas pode ser o quê? Uma maldição. Então não é o simples fato de participar. Aí você pergunta assim, mas pastor, quem é digno? Ninguém. Ninguém. A começar do pastor. Ninguém é digno. A nossa dignidade de participar da ceia está no fato de eu reconhecer a minha indignidade e pela graça de Jesus, Ele me torna digno de participar. Por Jesus. Não é por mim, é por Jesus. Por isso participamos da ceia. Pela graça de Jesus. Arrependidos e confiantes na graça de Jesus. Então, a participação da ceia é uma bênção? É. Não é apenas um ritual. Esses elementos simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Então é o momento de comunhão da igreja com o Senhor e uns com os outros. Então a bênção nascer, claro que há. Nesse sentido. Na forma que você participa. Arrependido, arrependida e confiante nessa graça que nós não merecemos. Quem examina? O pastor ou os pastores examinam os irmãos? Não. Os diáconos e diaconisas? Não. Um irmão examina o outro? Não. Eu me examino a mim mesmo. O irmão Antônio era de uma igrejinha do interior. E ele era calvo, assim como Luiz, como quem? Não é mais do que Romildo. Romildo é pouco, Romildo tem cabelo ainda. Aí, Léo ainda tem um pouquinho ali. Quem tem mais, quase nada aqui é o Mano, né? Que é bem. Mais alguns aqui. Ele era assim, não tinha cabelo. Não cortava, não, era zero mesmo. E o sonho do irmão Antônio era comprar uma peruca.
E ele economizou, economizou, economizou. E aí comprou uma peruca. E aí no domingo ele foi para a igreja. Foi até com um pentinho no bolso, de vez em quando dava. Quando os irmãos viram o irmão Antônio, que isso? Nem parecia o irmão Antônio. Irmão Antônio, isso é vaidade, irmão. Isso é vaidade. O pecado da vaidade, meu querido irmão, não pode acontecer. Irmão Antônio ficou, irmãos, enfim, os irmãos se reuniram, olha, nós temos que avisar o irmão Antônio, ele não pode. Essa vaidade dele está contaminando a igreja. Os irmãos só falam nisso. Conversaram com o irmão Antônio, fizeram uma assembleia. Irmão Antônio, é isso, olha, presta atenção, irmão Antônio, a sua vaidade está mexendo com a igreja, então o irmão não pode ficar assim, tem que tirar essa peruca. E pensa bem, irmão Antônio, se Deus quisesse que você tivesse cabelos, Ele não deixaria o seu cabelo cair. Aí, irmão Antônio, tem sentido. Tem sentido. E aí, irmão Antônio, nós estamos aqui, você tem duas opções, eu tirar essa peruca ou você vai ser desligado da comunhão da igreja. Irmão Antônio, tá bom. Não quero ser desligado da comunhão da igreja jamais. Mas só que tem um detalhe. Quando vocês tirarem a dentadura de vocês, aí eu tiro minha peruca. Porque se Deus quisesse que vocês tivessem dentes, Ele não deixaria os dentes de vocês caírem. Os irmãos percebem como às vezes a gente está olhando mais para a vida dos outros do que a nossa? Os pecados graves são os dos outros, e não os nossos. Quer dizer, ali não tinha nada a ver de pecado, né, irmãos? Infelizmente. Mas é só para a gente ilustrar o que é muito comum em nós. E Jesus falou sobre isso, que eu enxergo o quê? Um cisquinho no olho do irmão. Mas, nós somos assim, queridos. Então, eu tenho que me examinar a mim mesmo. Examine-se a si mesmo. Há pecados em minha vida que precisam ser confessados. Eu preciso confessar. Há mandamentos que eu estou desobedecendo. Eu é que tenho que me examinar e participar deste momento tão importante da ceia do Senhor. Mais uma vez, 1 Coríntios 11:30, olha as consequências de uma participação sem arrependimento. 1 Coríntios 11:30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Isto é, já morreram. Lembra do fermento? Que eu disse na introdução. O pecado tem esse efeito de contaminar a massa. É a laranja do balaio, do saco, que estragou, que precisa ser tirada para não contaminar o resto. É essa a ideia. O pecado precisa ser tirado para não contaminar a igreja de Jesus. A igreja que tolera pecados perde a sua autoridade, perde a sua santidade e perde o poder de Deus. Quando o pecado está reinando no coração.
a igreja perde o seu testemunho eficaz como igreja de Jesus. Então, a recomendação é: examine-se a si mesmo. Não para deixar a ceia, tá? A ceia, o pecado não deve nos impedir de participar da ceia. É a ceia que deve me fazer refletir e tirar o pecado da minha vida. Eu preciso deixar, não é a ceia, é o pecado. Eu vou deixar de tomar a ceia e continuar no pecado? Resolve alguma coisa, irmãos? Examine-se a si mesmo. Segundo lugar, o significado da aliança. Verso 24. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então, repetindo, essa nova aliança feita pelo sangue de Jesus. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E lá em Êxodo 24, você depois em casa leia, Moisés leu as leis do Senhor. Tá? O que significa essa aliança? Moisés leu, isso. E o povo por 2 vezes falou: nós reafirmamos que vamos fazer essa aliança. Nós vamos cumprir os mandamentos do Senhor. Nós vamos obedecer a Deus. Tudo que o Senhor nos falou, faremos e obedeceremos. Beleza? Mas só que o povo não cumpriu a aliança. Não honrou. E não foi 1, nem 2, nem 3 vezes. Foram muitas vezes. O povo quebrou esse pacto, essa aliança, esse compromisso. Deus sempre honrou a aliança, mas o povo não. Queridos irmãos, a nossa aliança foi feita com o Senhor, pelo sangue de Jesus. Deus enviou o seu Filho e Ele morreu por nossos pecados. É a base da nossa aliança com Deus. Jesus se fez pecado, maldição por nós, para a nossa regeneração, para a nossa redenção. É interessante, irmãos, que essa palavra aliança, pacto, acordo, compromisso, no grego tem um sentido assim de distribuir, dispor, de repartir. Advogados, aquela ideia da partilha dos bens. Alguém faleceu, né? Deixou bens, e aí vai ter a partilha. A ideia dessa palavra é a ideia de testamento. Irmãos, sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que Jesus, ao morrer por nós, Ele deixou uma herança. Nós fazemos parte do testamento de Jesus. Ele nos incluiu no seu testamento. Nós recebemos dele essa herança incorruptível. Que coisa maravilhosa, queridos. Hebreus capítulo 9, 14 a 17, explica com detalhes essa aliança. E diz assim: nós temos uma herança eterna deixada por Jesus. Herança espiritual. Colossenses 1,12 diz assim: dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Romanos 8,17, o apóstolo Paulo diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, isso é algo maravilhoso, queridos.
Isso é bênção de montão. Tem um adesivo, às vezes em algum carro, que diz assim: não sou dono do mundo, mas sou o quê? Filho do dono. Irmãos, isso é graça maravilhosa, irmãos. Fazer parte da herança. Jesus nos deixou uma herança pela sua morte na cruz. Somos herdeiros. Isso pertence a nós. Deus fez isso conosco. Pertence a nós, ao povo de Deus, à igreja de Jesus. Herança do Senhor. Você fez essa aliança com Deus? Essa aliança com Deus está bem presente na sua mente, no seu coração, dia a dia? Quando você vai se relacionar, quando você tem uma decisão a tomar, quando uma tentação vem, você tem essa consciência que você fez uma aliança com Deus? Que você fez um pacto com Deus? Irmãos, como nós precisamos lembrar disso no nosso dia a dia. A lição de hoje, em parte dela, fala de frutos. João 15, frutos. Estamos frutificando? Quais são os frutos que são colhidos na nossa vida? Por último, a consumação da aliança. Verso 25. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei o fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, a ceia do Senhor aponta para o passado, a morte de Jesus na cruz, seu sacrifício por nós, mas aponta para o futuro, para o céu, para as bodas do Cordeiro, para o banquete que participaremos com o Senhor. Ele vai nos receber. Ele vai nos receber para esse banquete. Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 9, diz que alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A consumação dessa aliança será lá, quando nós estaremos. Irmão, você tem essa certeza, irmão? Isso está muito seguro, você tem essa convicção. Não é eu acho, não é eu penso. Eu creio, eu tenho certeza. É a fé que é descrita ali no início, no versículo 1 de Hebreus 11. Essa convicção, essa certeza. Eu tenho essa certeza, eu creio nessa promessa. Estaremos lá, eu estarei lá. E a Bíblia diz, é bem-aventurado. É bem-aventurado. Então eu volto à pergunta. Você fez essa aliança com Deus? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem praticado a palavra de Deus? Você tem sido fiel ao Senhor? Cada dia buscando a santificação, morrendo para o mundo e para os pecados, vivendo na luz de Deus. Você é a igreja de Jesus, corpo vivo de Cristo. Você ama a igreja de Jesus. Você ama estar com o povo de Deus.
Outro dia eu falei sobre a importância da reunião, né? Como é que você vai se sentir lá no céu, hein? Você vai se sentir bem no céu? Junto com o povo de Deus? Ou será que você vai ficar deslocado? Você ama o povo de Deus? Ama estar com o povo de Deus? Você ama ter essa comunhão? Ou parece que as coisas mais prazerosas estão lá fora, no mundo? Irmãos, amamos o próximo como devemos amar? Como o Senhor nos ama? Amamos o próximo? São essas coisas que a gente tem que se perguntar de vez em quando, irmãos, para ver se estamos ali de acordo. Queridos, uma das coisas mais tristes no casamento, é quando há infidelidade conjugal, traição. Sabe o que é jogar uma dinamite nas colunas do casamento? É a traição. É a infidelidade. Adultério. Queridos, por que nós usamos essa aliança aqui? Honramos esse compromisso? Essa aliança que eu fiz com a minha esposa, vai fazer 41, né, minha filha? 41 anos. Honramos isso? Essa aliança aqui é símbolo, realmente, da minha fidelidade, do meu compromisso de estar com ela, de cuidar dela, estar junto dela, de amá-la, de respeitá-la, de tratá-la como uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Irmãos, se Deus vai julgar os impuros e adúlteros em relação ao casamento com o nosso cônjuge, o que acontecerá com aqueles que quebrarem a aliança com Deus? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos avaliar isso. Destacamos então 3 verdades importantes sobre a nova aliança: o símbolo da aliança, o significado da aliança, a consumação da aliança. Na nossa conversão, fizemos uma aliança com Deus. No nosso batismo, reafirmamos essa aliança com Deus. Na celebração da ceia, reafirmamos nossa aliança com Deus, de obedecer a palavra de Deus, de cumprir os mandamentos do Senhor, de adorar somente a Deus, de jamais ter qualquer tipo de ídolo no nosso coração. Deus não é só o primeiro, é o único.
a ser adorado e servido. Somos fiéis a Ele, porque Ele é fiel. Eu gostaria de convidar você a reafirmar hoje essa aliança. Senhor, eu confirmo, eu ratifico essa aliança que eu fiz. Me perdoa pelas minhas faltas, nas vezes que quebrei esse pacto, essa aliança. Mas hoje eu quero reafirmar minha aliança contigo. Eu vou seguir a Jesus, eu vou obedecer a Jesus, eu vou ser fiel a Jesus até o fim da minha vida. Curve a sua cabeça, por favor. Você que está aqui, você que está na sua casa, em outro lugar, se você puder agora fechar seus olhos, estiver dirigindo, não, por favor, né? Mas, se você puder agora estar, diga para Deus, não é para o pastor, para quem está do seu lado. Diga para Deus que você está arrependido dos seus pecados. E reafirme sua aliança com Deus, feita lá na cruz, pelo sangue de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. A tua igreja, coloca-se diante do Senhor, arrependida, resoluta, decidida, a jamais romper essa aliança. Nós temos uma aliança contigo, Senhor, feita por sangue, o sangue do Cordeiro, que morreu por nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos para manter essa fidelidade, exclusividade. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a vencer nossas fraquezas, nossas faltas, nossos pecados, nossas omissões, nossa desobediência. Capacita-nos, Senhor. Fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo, para que sejamos como uma noiva pura que se apresenta ao seu noivo. Ó Deus de amor, abençoa-nos neste momento de celebração de ceia. Muito obrigado pelo privilégio de participarmos deste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém.